muito interessante, porque eu tinha preparado para trazer para aqui, e na última hora, sim, ela me tocou para trazer para lá, mas eu vou levar para lá, para os irmãos também. Essa palavra de hoje vem falar sobre sacrifício. Sacrifício de Alcha no madeiro. E a semana que vem eu vou trazer a respeito o que o madeiro, até o madeiro foi uma coisa, depois do madeiro, outra totalmente. Vou trazer uma coisa antes e uma coisa depois, como confirmando como é o madeiro fala, como o madeiro fala, como o madeiro diz. Então hoje eu vou começar a respeito deste sacrifício, que às vezes é mal e compreendido, mal compreendido por muitos, né? E a gente vai ver no decorrer onde é que está essa mal compreensão de entender. Porque a palavra do a palavra do Yahweh fala, né, sobre esse sacrifício que Yahshua Mashiach fez uma única vez. E nós vamos no desenrolar, vamos ver o que é que Yahweh fala. E este louvor, amado, é interessante, que diz assim, né? Os que confiam no Yahweh serão como um monte de Sião, que não se abala, permanecem para sempre, né? Pois Yahweh não rejeita o que o busca com sinceridade, um coração contrito, Yahweh não desprezará. Então, amado, muito fala a respeito, né, disto, e a gente vai ver no decorrer. Vamos começar, aleluia. Diz aqui, né, vamos falar um pouco a respeito do sacrifício. O sacrifício, aleluia, aleluia, louvado seja Yahweh dos exércitos. Sacrifício para Yahweh é um espírito ou um ruá. Vou falar ruá, porque aqui tá todo mundo já conhece, sabe que é ruá. No sistema chama espírito. É um ruá quebrantado e contrito, com um coração sincero e humilde. Amado, um sacrifício é um ruá quebrantado. Eu estou falando aqui, este quebrantamento vem ali, ó, com o coração contrito com Yahweh, contrito com todas as coisas que Yahweh tem colocado na sua mão, e tudo que Yahweh ali às vezes permite que venha, porque a gente sabe que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam Yahweh, e nós possamos estar com esse coração sincero e humilde, humilde na forma de humildade de o rico, o pobre, não. O pobre é soberbo, o rico, não, o rico é soberbo, o pobre é humilde. Não, não é assim. Às vezes tem rico humilde, tem pobre soberbo, né? Às vezes essa humildade consiste em entender que nós temos limite, nós somos limitados, e nós reconhecermos que dependemos do nosso Pai. É como uma pessoa reconhecer que necessita de outro, né? Que necessita de outro, daquele outro que está do seu lado, vamos supor, sua família. Saber, olha, tu és amada para mim, tu és tão querida, eu necessito de ti, a tua presença é importante para mim, a tua vida ela é importante, tu és uma pessoa que me ajuda bastante, tu és assim, e reconhecer isto. Então, que nós possamos estar nessa situação, com essa humildade, esse coração sincero e essa humildade, né? E haverá o quê? Dentro de nós, uma mudança interior. Através dessa mudança interior, nós vamos estar aptos sempre a aprender, amado. Vamos estar aptos a aprender. A vida, ela é um aprendizado. Eu não sei tudo, nenhum dos irmãos sabe tudo. É um complemento. O que o irmão Gilsomar sabe, eu não sei, ele complementa com o meu, complemento com o dele, complemento com a irmã Rafaela, e assim, irmã Cleonice, e a irmã Valesca, e assim, irmã Geise, e assim a gente vai, completando, um completando o outro, como se assim, meu irmão, minha irmã, eu preciso de ti,
porque tu também sabes um pouco, eu sei um pouquinho aqui, tu sabe um pouquinho ali. Vamos dividir, vamos juntar e vamos estar ali, naquela unidade, né? Que é esta unidade que agrada ao Pai. Então, nós não vamos estar com a mente cauterizada, porque há pessoas que têm a mente cauterizada, já entrou ali na sua cabeça, fulano disse dessa maneira, meu pastor falou que era assim, e não é, e a gente mostra aqui na palavra, é aqui a palavra dizendo, e a pessoa não pega de jeito nenhum, porque ali ela fechou a mente, naquele aprendizado, por algo que ela ouviu, ela não abriu a mente para ali, peraí, eu vou olhar, eu vou examinar, eu vou ver mesmo, eu vou ver referência, eu vou ver aqui, eu vou ver ali, né? Porque é assim que o Pai manda que nós andemos nessa diligência, pesquisando, vendo, né? Louvado seja Yahweh. Então, é este coração contrito, este coração, né, sincero, ele está apto a aprender. E aí vem uma transformação na sua mente, como o Yahweh diz assim, renovai vossas mentes. Aí as mentes serão o quê? Renovada. E esta mente, amado, ela estará em unidade. Em unidade. Com quem? Com o Ruach Kadosh. Ela está falando como o Ruach Kadosh fala. Ela está dizendo como o Ruach Kadosh diz que está aqui. Não vai falar porque ouviu o pastor dela falar, porque fulano falou que é assim, ciclano falou que é assim, tem que ser assim. Ela vai estar atenta para o que está escrito, ela vai estar atenta para a palavra. Então, esta unidade e toda a unidade da igreja ou da Querrilá, que é Querrilá, um chama Querrilá, outro chama igreja, a igreja vem do grego, Querrilá vem do hebraico, que é a comunidade, né, ali de Yahweh, a congregação. Então, toda ela, em todo o mundo, está unida num só pensamento no que o Ruach diz. Louvado seja Yahweh. E isto é muito interessante. Por isso que Shaul dizia que nós falasse as mesmas coisas. Não é a mesma coisa como um outro ouviu ali. Vamos supor, dar uma ideia, né? Vamos supor assim, no caso de assim, dessas divisões que tem por aí nas denominações. Ah, não, nós cremos aqui dessa maneira, que a gente temos que guardar o domingo. Aí o outro diz, não, eu creio que tem que guardar o sábado. Aí o outro diz assim, eu creio que o batismo é com aspersão. Outro diz, não, é emersão. Aí veja só, falar a mesma língua, aquela mesma língua que cada um diz, cada denominação, cada coisa que torna-se uma confusão. Não, amado. Falar o que a palavra diz, o que Ruach diz. Tanto é que o apóstolo Pedro disse em 1 Pedro 4,11, se alguém falar, fale conforme a palavra. Nós podemos até errar se tiver um fermento, mas Yahweh vai saber que a gente está querendo acertar e fazer ali conforme a palavra. E Yahweh vai saber que assim, a minha filha, ela confiou que aquela palavra foi minha. Mesmo sendo um fermento, mas ela confiou. E ela estava aí. Ela não foi na cabeça de A, de B, de C, nem D. Ela foi confiando que aquilo era a minha palavra. E ela ali foi me engano, mas ela foi confiando. Então, amado, Yahweh fez a promessa que derramaria o seu Ruach sobre todos os filhos e as filhas. E nós recebemos deste Ruach. O que nós temos é que estar atento, amado, atento, porque a vida é nossa. Não terceirizamos muito nossa vida, nossa família. Deixamos lá para, olha, toma conta. Olha, tira uma palavra aí, dá para ela. Olha, faz isso. Buscar com diligência. Buscar ali, tá procurando minuciosamente. Ah, eu vi isso que a irmã Maria trouxe. Espera aí. Eu vou notar esse versículo aqui, vou lá amanhã e vou ver, vou verificar, vou aqui, vou ali. E assim tem que ser. Né? Assim tem que ser e o Pai se agrada.
Se agrada porque você está recebendo a palavra com tanto bom grado que você vai investigá-la. Você vai ver e você vai ficar conforme o Ruá lhe falou. Porque aquele que anda em sinceridade, Provérbio 10, anda em segurança. Ah, meu pai, eita, não deu, eu fui atrás do pastor tal, ele me dizia que era assim, ele me enganou, ele me dizia que era daquela maneira e eu confiei. Ô, minha filha, é como ele disse assim, pai Abraão, manda fulano lá para os meus irmãos. Ou então manda, ele pediu logo água para molhar sua boca, manda uma água para molhar minha boca que eu estou com sede. Ou então manda um desses daqui falar com meus irmãos lá. Assim, não. Lá ele tem os profetas. Né? Lá ele tem coisa. E é impossível que está daqui passar para lá e de lá passar para aqui. É impossível, o pai disse. Se está na palavra, que é impossível. Então, o que vai fazer? Então, amado, como ele disse que era impossível de passar, porque ele tem isso, e hoje tem o quê? Não, ele lá tem a minha palavra, que está escrito lá, tem alguns fermentos, que já falei para eles já mudaram, eles já não lê mais aqueles que estão fermento, aquilo, à medida que eles vão conhecendo, que eles vão aprendendo, eles vão tirando, mas tem o restante lá, para eles conferir. Eles não leram porque eles não se interessaram, eles tinham tempo para tudo, tempo para isso, tempo para aquilo, e não tinha tempo de verificar algo que vinha lhe gerar vida, que iria estar nos meus caminhos, como eu quero, como eu tracei. E assim é, amado. Então, o sacrifício parial é um coração contrito, como a gente disse, essa mente renovada. E por isso que tanto fala em Efésios. Revestido, novo homem, renovai a vossa mente, Romanos 12, tudo isso fala. A gente vai ver mais adiante. Né? Porque essa transformação, né, dessa nova mente renovada constitui, assim, uma nova criação. Porque em Gálatas 6,15, diz mesmo assim, em relação, a gente já vai começar falando um pouco de sacrificar na carne algo. Aí a gente já vai falar aqui em Gálatas 6,15, que diz, aleluia, louvado seja Yahweh, diz assim, porque em Yahshua Mashiach, nem circuncisão, que já sabe, né, que é aquela circuncisão que Abraão fez, depois que Abraão recebeu aquela aliança com o pai, e que ali, Abraão ali, Yahweh falou para ele que a sua descendência seria mais numerosa do que a areia do mar, do que as estrelas do céu, e que daria um filho a ele e tudo. Abraão ali, quando recebeu o seu filho, Abraão faz logo aquela aliança, fez logo a circuncisão. Então, ele diz, por isso ele disse, por quê? Porque ele diz aqui, porque não machia nem circuncisão, nem a incircuncisão. Aqueles que não têm a aliança da circuncisão, tem virtude alguma, mas o ser, uma nova criatura ou uma nova criação. Por isso que tanto ele diz, transformai-vos, arrependei-vos e crede, né? Quando ali aqueles apóstolos disse, né? Quando ali disse assim, que aquela turma veio o ruá ali, em Pentecoste, que caiu ali sobre aquele povo que foi tomado ali, aquelas 3.000 almas foi batizada no ruá ali, né? Que ali aquelas pessoas foram batizadas e depois aquelas 3.000 almas foram, receberam também o ruá. Então, amado, ali, quando ele disse que, quando eles perguntaram, que faremos? Arrependei-vos, convertei-vos e sejam, né, elegidos ou batizados em nome de Yahshua. Elegido, eu estou usando muito elegido no nome de Yahshua. E foram elegidos ali pelo ruá. Receberam o ruá. Aquelas 3.000 almas ali foram agregadas naquele dia. Aleluia, louvado seja Yahweh. Então, amado, este coração contrito e quebrantado, está aqui, ó, em Salmo 51, 17, que diz assim,
Salmo 51, aleluia, louvado seja Yahweh. Versículo 17, que diz assim. Deixa eu ver aqui. Aqui. O sacrifício para Yahweh são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, não desprezará o Yahweh. Então, a gente já sabe, aí aquele diz assim, faze o bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Alxalã, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, os holocaustos das ofertas queimadas, então oferecerão novilho sobre teu altar. Isto era na época que se faziam isto ainda, que usava esses animais para fazer sacrifício e oferta. Mas ele diz, faze o bem a Sião, segundo a tua vontade, e edifica o muro, cerca o muro, protege, aguarda, como protegendo e guardando. Então, este sacrifício é que agrada a Yahweh, né? E é muito interessante porque muita gente traz a bagagem do sistema babilônico que ainda continue prestando sacrifício depois do sacrifício de Yahshua. Por que então? Porque então até lá não está Yahshua Mashiach, está outro. Continue, a gente vê muitas religiões ainda no seu sacrifício, prestando sacrifício para obter algo. E a gente sabe, às vezes quando não é sacrifício, é barganha, querer comprar com algo. Mas o que é que Yahweh quer de nós, né? Aí vamos ver aqui que diz, falar um pouco do sacrifício de Yahshua Mashiach. Louvado seja Yahweh. Vamos falar um pouco do sacrifício anterior. O sacrifício do santuário, por causa da sua imperfeição, ele devia se repetir-se, mas o de Yahshua, o Mashiach, é único porque é perfeito. Então, ele foi único. Então, amado, aí, olha, todo o restante ali não precisa mais. Porque ele fez uma única oferta e ele nos aperfeiçoou para sempre. Vamos ver aqui Hebreus 10. Hebreus 10. Aleluia. Versículo 10 e 12. Diz assim. Aleluia, louvado seja Yahweh. Diz assim. Na qual vontade temos sido purificados pela oblação, oferta, é a mesma coisa, do corpo de Yahshua Mashiach, feita uma vez. Mas este, versículo 12, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra do Pai. Louvado seja Yahweh. E vamos ver algumas referências em Lucas, capítulo 1, a respeito, né, do Mashiach, que ele está falando no versículo 72, que diz assim, começar do versículo 72, que diz assim, para manifestar esse sacrifício, né, ele diz assim, em cima diz, para livrar dos nossos inimigos, da mão de todos que nos odiavam. E Yahshua veio para manifestar sua benevolência, para manifestar benevolência a nossos pais e lembrar da sua Kadosh aliança, que diz Santa Aliança. Lembrar daquela aliança que ele fez, por isso que ele deu Yahshua Mashiach para vir. O pai lembrou-se. E do juramento que jurou Abraão, nosso pai, do que ele tinha feito, de quê? De salvar, que a tua descendência seria mais numerosa do que a areia, e que Abraão seria pai de muitas nações, e Abraão foi como pai da fé. E de conceder que, libertos da mão do nosso inimigo, sirvamos a ele sem temor. Isso, amado, é muito importante. Servir a Yahweh sem temor. Certo que ele nos guardará. Não está temendo, amado, porque a palavra diz, aquele que dormir, aquele que ele nem dormitará, nem tosquenejará o guarda de Israel. Em saber, amado, é uma também das coisas que veio do mundo isso. Essas coisas do medo, né? Porque assim, se cremos, que tamanho é o seu Yahweh?
posso perguntar, fazer essa pergunta. Que tamanho é ele? Se cremos que ele é grande, que ele é poderoso, que ele pode fazer, que a gente viu os feitos dele, o cuidado dele, a proteção ali, quando Israel ia passando pelas terras do Moabita, e Balaque chamou Balaão, vai, solta a feitiçaria sobre ele, solta ali sobre ele. Contra o meu povo, não há feitiçaria, nem encantamento. E para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer com as obras das trevas. Como foi isso, irmã Maria? Quando Yahshua veio, tirou muito espírito imundo de muita gente. Muitas vezes, gente até enfermo também, disse, era necessário que essa também é uma filha de Abraão, que ela ficasse livre disso, da mulher que andava encurvada. Aí era também necessário que também aquele menino que ele tirou o demônio, era necessário que ele também era filho do reino. Era necessário, amado, é necessário que aquele que São Dial seja guardado, protegido, e que este sacrifício fala muito mais alto, que ali ele tenha, nós temos a sua proteção, o seu cuidado. Ele diz, fiel e Ial, que o maligno não tocará em vós. Está aí, amado. Temer, como ele disse aqui, olha. Se vimos a ele com temor, tememos a Ial. Porque diz? Ele diz até que não devemos temer o homem. Porque o homem pode fazer mal ao corpo, mas não pode fazer a alma e lançar no inferno. Mas Ial ele é poderoso e ele é ali que vela por tudo. Para fazer tudo sobre os filhos dele e guardar e proteger. Amado, é muito interessante. Porque como estávamos nós antes, na servidão ali. E o que foi que ele fez? Libertou. Se levantarão falsos profetas, que se possível for, enganariam os escolhidos. Mas ele diz, como ele diz lá, ele diz que essa besta que é o quarto reino, que ele viria fazer guerra com os santos, e ali veio aquela pedra sem mão e bateu nele e derrubou, porque chegou a hora dos filhos dele receberem o reino. Tremendo demais. E eu disse, agora, chega, a hora é agora. E agora eu faço. E ali, com mão forte, tirou a gente daquele lugar. Revela o seu nome. Quando ele revela, que ele diz, nós recebemos, amado, porque o Ruá revelou a gente. Há tanta gente que já recebeu esse nome, mas não confessa, porque não houve uma revelação do Ruá. O Pai derramou este Ruá em nós, para que nós pudéssemos compreender todo esse sacrifício. Então, amado, aqui devemos não servir com temor. Aí diz, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da vossa vida. Aí, versículo 77, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da benevolência do nosso Criador, como o que o Oriente do Alto nos visitou. Para iluminar aos que estão sentados em trevas, na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da Shalom. Aleluia! Amado, é um dos frutos do Ruá. É esta Shalom. Sendo, pois, justificado com Yahshua, temos Shalom com Yahweh. Então, ali, essa Shalom com Yahweh, a gente vai ali se aproximando do nosso Pai, sabendo que vamos receber dele a sua benevolência, o seu cuidado sobre nós. Vamos ver aqui em Hebreus 9, é aqui o ponto-chave que eu quero trazer, Hebreus 9, versículo, aleluia, 13 e 14, que diz assim, porque se o sangue de todos e de bodes e a cinza de uma novilha aspergida pelo imundo o santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Yahshua Mashiach, que pelo Ruá eterno se ofereceu a si mesmo imaculado, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servir de ao vivo. Então, amado, essa aí, ele purificará, este aí que eu quero colocar isso aí, purificará as nossas consciências das obras mortas, para servir de ao vivo.
Então, podemos dividir obras mortas em duas coisas aqui que eu vou dividir para os irmãos. Obras mortas foram as obras do passado, que nós fizemos alguma coisa que desagradou o Pai, principalmente, por exemplo, onde nós estávamos, no lugar, porque há um pecado que é no próprio corpo, que é a fornicação, que é o pecado da fornicação, Ial está falando dessa fornicação de colocar outro no lugar dele. E ali se colocou outro no lugar, mas Ial ali não permitiu. A gente passou por aquele lugar, mas nós dali não mergulhamos naquelas doutrinas, não vestimos a manga daquela camisa, daquele nome daquele que tinha na parede lá, denominacional. E nós ali estávamos assim, como olhando para os céus, crendo, falando, caminhando, indo naquele momento, naqueles dias, como se eu estivesse falando com Ial mesmo, como se eu estivesse falando com o meu Salvador, sem saber que eu estava numa cilada, inocente, caindo ali, numa armadilha, no laço, mas ele disse, eu te livrarei do laço do passarinheiro. Aleluia! Ial livrou-nos daquele laço e nos resgatou e nos trouxe de volta. Então, amado, essa se libertar do que você já fez, do que você... E reconhecer que em Yahshua Mashiach, ele já cessou todo o teu pecado. Como está escrito aqui em 1 Pedro 4, versículo 1, que diz, né? 1 Pedro, deixa eu ler aqui, 1 Pedro 4, 1, diz assim, aleluia, louvado seja Yahweh. Ora, pois, já que o Mashiach apareceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou o pecado. Então, amado, se armar disso, por quê? Por quê, irmã Maria? Porque Romanos 6,13 diz que o pecado não terá domínio sobre vós. É tremendo, amado, isso. Saber que o pecado não vai nos dominar. Porque vós não estáis debaixo da lei, mas sim debaixo dessa benevolência de Yahweh. Amado, você vai ser grato, né? Ele diz outras de graça, da graça de Yahweh, e você vai ser grato pelo o que Yahweh faz. Então, amado, esta consciência, né? Jogarmos fora esta consciência de saber que a gente, porque assim, quando eu já estava assim no outro sistema, tinha a palavra, e isso me chamava muita atenção, porque às vezes as pessoas estavam querendo receber uma bênção de algo, e algo prendia ela como se ela não fosse merecedora de receber, como se ela tivesse algo prendendo, mas porque eu pequei, eu fiz aquilo, porque eu fiz aquilo outro. Mas o que diz aqui na primeira epístola de João? Por isso, quando ele diz, para purificar as nossas consciências das obras mortas. Tem essas obras mortas e tem aquelas obras mortas, que também a gente vai ver na frente, se der tempo, é o sacrifício que as pessoas fazem, sabendo que Yahshua já prestou seu sacrifício, mas não adianta dizer para ela, mas eu quero fazer assim, porque eu acho que fazendo assim é que eu vou obter aquilo que ele disse que ia me dar. Não, porque, olha, porque o que Yahweh pede de nós, amado? Yahweh não pede mais sacrifício, não. Yahweh pede de nós a confiança. O que diz lá o Hebreu? Hebreus diz assim, é necessário que todo aquele que se aproxime de Yahweh creia que ele existe e é galardoador de todo aquele que busca. Né? Ele disse, quando diz também, que eu li Isaías 45, dia desse, eu não disse à nação de Israel que me buscasse em vão, não falei em segredo, e não disse que me buscasse em vão. Ele recompensa, amado. E a palavra, ele diz que também a minha palavra não volta vazia sem fazer o que lhe apraz. Isso é um achado muito grande, amado. Em saber, em dizer assim, crie, por isso falei. Cremos, por isso falamos. E a gente falar na ocasião que estivermos precisando. Nós sabemos tomar um remédio de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas. E a palavra
Ah, amado, eu quando eu tô com algum problema, eu não digo, ou se tiver alguma dor, alguma coisa, eu não fico, digo de 6 em 6 horas, eu fico o dia todinho meditando, vem uma coisa, vem outra, eu fico dizendo. Eu fico dizendo, e é fiel é o meu pai, e ele já fez isso, e eu vou, tua palavra diz que fiel é a tua palavra, deveras quero que afirme, então eu vou afirmar, pai. Eu estou aqui afirmando, eu estou afirmando tudo que ela disse, e ela não voltará vazia, ela vai vir em mim, vai fazer o que tu disseste, pai, porque assim como a chuva desce lá do céu, pai, e não volta para lá sem dar seu fruto, após a tua palavra, ela vai cair sobre mim, fazendo o que tu disseste, porque assim tu designasse, e assim tu mandasse, e assim tu tem autoridade para fazer. E fico o tempo todo, meditando naquilo no meu pensamento, e vem um versículo, vem outro, vem um versículo, vem outro, e assim, amado, eu vou quando a fé não tem mais nada. E assim ponho a mão, já sou abençoada, já deu juntamente, já deu Yahshua Mashiach, juntamente com ele vai dar as demais coisas que eu pedi, e eu sei que a sua fidelidade não muda, vi a tua fidelidade em cumprir, vejo a tua fidelidade em fazer. E ali, comece, eu tá vendo meu pensamento, e eu tá vendo que eu tô para lá, tô para cá, eu tô mexendo ali naquele bom tesouro, porque ele disse, de sorte que ele enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova. Salmo 103. Eu encho a tua boca de bens. Então, esse bens tem que estar na nossa boca. A tribo de Judá era responsável pelo louvor. E nós possamos estar, sim, louvando, dizendo as suas promessas em nossas vidas, para que possamos ali, a nossa fé se achar em virtude e louvor, diante da presença de Yahweh. Como diz lá Pedro, capítulo 1, que a vossa fé se ache em louvor, diante de Yahweh. E assim se achará em louvor, em gratidão. E assim é como a história da viúva, que ali no juiz direto, no juiz batendo, e ali, batei e abre-se-vos-á. Pedi e dá-se-vos-á. Seja perseverante, persevere, peça ruá, através do teu ruá, traz em minha mente, todas as promessas que tu disseste que sobre mim, Pai, porque Yahshua, Pai, conseguiu como mediador bens de melhores e superiores promessas na minha vida. E ali você vai se chegando, vai me trazendo a memória, Pai, vai me trazendo a memória aquilo que possa me dar esperança, e essa tempestade vai passar, porque eu vou para esse esconderijo que é a tua palavra, esse esconderijo que eu estou aqui. E assim, amado, você, quando menos esperar, você já está vendo aqui uma coisa aqui, outra ali, vai confessando com a sua boca. Louvado seja Yahweh. Então, esta consciência, ela é muito importante. Ser renovada, ser purificada e sair, deixar as obras mortas, como tem aqui, ó, em João, 1 João 3, diz mesmo assim, olha, 1 João 3, 20 a 24, que diz assim, porque se ele diz assim, deixa eu ler do 19, e nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele estaremos seguros em nossos corações. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Yahweh do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Então, se o coração está condenando, tu não é merecedora, não, tu de vez em quando peca, tu faz isso, faz aquilo, e Yahshua cessou o pecado. Ele ali e olha para mim e vê Yahshua em mim, porque eu me uni a ele, somos um só ruá com ele. E ele está vendo que eu estou procurando acertar. Então ele diz assim, se teu coração condena, maior é Yahweh. Yahweh já te perdoou, já te deu perdão. Aí ele diz aqui, nós não devemos permanecer, amado, no pecado. Pecando hoje, pecando amanhã. Olha, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero já tenho feito. E assim, passa ano, quando é daqui a um mês, você está dizendo a mesma coisa. O bem que eu não quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu não faço. Aí passa um ano, aí o bem que eu não quero eu não faço. Aí fica continuando o tempo todinho e não sai disso. Isso aí é o homem debaixo da desobediência, essa situação aí. Porque ele se aproveita desse versículo
para estar o tempo todinho dizendo essas coisas. Então, amado, é tremendo. Ele diz assim, aí versículo 21, amado, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Iau. Mas se ele condena, foi o que ele disse, maior é Iau do que nossos corações. Versículo 22, e qualquer coisa que pedimos a ele, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no seu Filho, olha, começa aqui, que creiamos no seu Filho, tudo o que ele fez, e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu mandamento. Então, amado, que nós devemos dizer assim, e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo ruá que nos é dado. Então, amado, se há essa condenação, por isso que diz, né, que Al-Shali fez isso para nos purificar das obras mortas. Passado, já foi, colocou no mais profundo do abismo nosso pecado. E Hebreus 10, amado, também ele fala sobre esta consciência. Hebreus 10, aqui, aleluia, no versículo, vou começar do 19, mas o versículo-chave é o 21, que diz assim, para a gente ter um melhor entendimento, que diz assim, tendo, pois, ousadia para entrar nesse santuário, pelo sangue do Machia, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu e pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Al, olha, ele intercede por nós, esse sacerdote. Cheguemos agora, o versículo 22, cheguemos com o verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Olha, tem que ter a fé, amada, e a certeza das coisas que não se vê, e a convicção das coisas que não alcançamos ainda. É convicto daquilo que vamos ter. Tendo o coração, cheguemos com o verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Essa purificação, né, que devemos ter, né, da má consciência. Por isso que Elcio disse, purificará nós da má consciência. Louvado seja Iá. Então, amado, há desta má consciência, e há aqueles sacrifícios que a pessoa diz assim, e Elcio tem, vamos supor, diz assim, lá em Romanos 8, diz assim, aquele que nem o próprio filho poupou, como não dará com ele as demais coisas que pedimos? Você vê esse versículo, tudo aí, tá tudo bem. Mas aí a gente diz para uma pessoa, diz, não, mas eu tenho que fazer aquela minha penitência, eu tenho que fazer aquilo, porque eu acho assim que eu estou agradando a Iá, eu tenho que dar continuidade, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro. E às vezes não está. Porque a sua palavra basta. Basta. A sua palavra, a palavra de Iá basta. A voz de Iá basta. Para que a gente consiga. Vamos ver o sacrifício que agrada a Iá. Hebreus 13. Aqui, ó. Hebreus 13. Aquele sacrifício que agrada a Iá. Vamos ver aqui. Hebreus 13. Aleluia. Começa do versículo 15, 16, 17. Diz aqui assim. Aleluia. O 13. 15 diz assim, aleluia, louvado seja Iá, 13 e 15. Portanto, oferecemos sempre por ele sacrifício de louvor. Olha, amado, esse sacrifício de louvor, né? Que a nossa fé se acha que em louvor, né? Diante de Iá. Isto é, o fruto de lábios que confessam o seu nome. Aleluia. E não esqueçais, veja só, outro sacrifício que Iá se agrada. Não esqueçais da beneficência. Ajudar o nosso próximo, ajudar um ao outro. E da comunicação. Nós devemos nos comunicar um com o outro. Porque de tais sacrifício, Iá se agrada. Né? Louvado seja Iá. Então, amado, devemos fazer sempre isso. Louvado seja Iá dos exércitos. Eu vou... Aí diz assim, o versículo, aleluia, aleluia, e até aqui mesmo, porque senão não vai dar tempo, eu ia ler o vídeo. Ora, o Iá de Shalom, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Salvador,
Yahshua Mashiach, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Yahshua Mashiach, o qual seja a glória para todo o sempre. Aleluia, louvado seja Yahweh. Agora, como vamos ver uma das coisas que não agradava a Yahweh, uma das coisas que a pessoa fazia que não agradava a Yahweh e queria manter aquele sacrifício, queria ficar, queria continuar, queria estabelecer o que ele queria, que era da forma que ele queria e não queria mudar. Hebreus 10, 1, 2, 3 diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Yahweh é por Israel e para a sua salvação. Eu vou ler na pestita aqui, que eu achei muito interessante, que eu li ontem, e diz assim, Romanos 10, capítulo 10, diz assim na pestita: irmãos meus, o desejo de meu coração e a minha intercessão a Yahweh por eles é que sejam salvos. Né? Para a sua salvação é a mesma coisa. Porque testifico a respeito deles que possuem o zelo de Yahweh, mas não com entendimento. Porque não conheceram a justiça de Yahweh e queriam estabelecer sua própria justiça. Por esta razão, não se tornaram sujeitos à justiça de Yahweh. Mas o Mashiach é a finalidade da lei, né, para a justiça de todo aquele que crê. Porque Moisés descreveu desta maneira: a justiça que é por meio da lei, quem pratica estas coisas será salvo por ela. Mas a justiça que é por meio da fé, isto diz: não digas em teu coração, quando a justiça que era pela lei, porque era assim, quando tinha ali, né, Deuteronômio 28, aquela alma, o que fizesse por ela, viveria. Que tinha que fazer, se tivesse obediência, ia viver pela obediência. Por isso que ele explicou aqui. Porque em Moisés descreveu desta maneira: a justiça que é por meio da lei. Quem pratica estas coisas será salvo por ela. Mas não conseguia. Muitos não conseguiam. E ao derramar o seu ruá, naquele que derramava o ruá, muitos conseguiam. Aqueles que eram chamados, que tinha ali o chamado por Yahweh. Mas a justiça que é pela fé diz: não diga no teu coração quem subirá ao céu. Não podemos dizer, né? Quem descerá à profundeza do céu para levantar é como levantar o Mashiach dentre os mortos. Então nós não podemos dizer isto e ficar dizendo quem fará isso, quem fará aquilo, quem subirá. Então eu vou subir, tu não vai subir, tu vai ficar. Por que tu não faz isso? Por que tu não faz aquilo? Porque eu faço isso, porque eu pratico aquilo, porque eu faço aquilo outro. E assim, amado, a gente não sabe, né, o plano de Yahweh com cada um. Né? A gente sabe que tem um chamado. Ele diz, mas que diz, versículo 8, a palavra está junto a ti, na tua boca, e no teu coração, e esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com tua boca confessares a Yahshua Mashiach, e em teu coração creres que Yahweh ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão. Então, amado, isso aqui vai me levar a 1 Coríntios 1, mas que diz, né? Que com a tua boca confessares, ali, crendo, recebendo 21, ou é 22? Deixa eu ver aqui. Aleluia. Louvado seja Yahweh. Diz assim. Aqui, 21. Pois, visto que na sabedoria de Yahweh o mundo não conheceu Yahweh pela sua sabedoria, aprove a Yahweh salvar os crentes, aqui os que creem, pela loucura da pregação. Então, amado, ali, a qualquer momento, a pessoa está ouvindo, e ali, porque a gente sabe, que está lá em Efésios 1, 13, 14, em quem vós está, depois que ouviste o evangelho da verdade, depois que tu ouviste e tu fosse selado com o ruá da promessa. Não foi assim no dia de Pentecoste? Ali, quando aquelas 3.000 almas disseram, e agora, o que faremos?
Arrependei-vos e convertei-vos. Convertei em outra forma, né? E serem batizados. E ali, quando receberam aquele ruá, ali vendo, creram, todos quanto receberam a palavra de bom grado, creram, receberam a palavra ali de bom grado, o ruá foi derramado ali naquelas pessoas. Então é selado, como aquele ladrão que estava ali também ao lado do Machia. Inclusive, eu acho que aquele ladrão já devia ter ouvido falar de Alcha, porque o que acontecia na rua? O ladrão estava na rua. Dizia, filho de Davi, a gente via muito, filho de Davi tem benevolência de mim. Ele já devia ter ouvido falar do filho de Davi, né? Do filho de Davi que viria esse rebento, essa raiz de Jessé, que viria e queria salvar o povo. Ele já tinha ouvido falar. Porque quando o outro disse, se tu és filho de Alcha, do Altíssimo, levanta daí, salva a ti mesmo e a nós. E ele reconheceu, disse, nós estamos aqui porque merecemos, cala tua boca. E ele não. Ele reconheceu nele que ele era uma pessoa que não tinha pecado, que era inocente, que era o filho de Davi, que veio mandado para salvar. E por isso que ele aproveitou a ocasião e disse, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. E ali aquele ladrão já estava guardado, a palavra. A palavra já foi semeada no seu coração. E ele ali naquela ocasião não perdeu tempo. Lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Então, amada, prove a Ial a fazer isto. Por isso que diz, não posso dizer, este não vai subir, este não vai descer, este não vai. Ial não deu ainda o direito a nós de julgar ninguém. Ninguém julgar. De julgar e dizer, porque Ial tem seus planos, Ial sabe como é que faz. Ele diz, né? Se a palavra está bem junto de ti, na tua boca, ele diz a saber, se com tua boca confessares a Ial Shamashia, em teu coração creres, que Ial ressuscitou ele dentre os mortos, serás salvo. Diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que crê não será confundido. Porquanto não há diferença, olha, amado, não há diferença entre Yaldim, que tem aqui judeu, e grego. Porque um mesmo é o Salvador de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. Aí diz assim, pois como invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? Mas agora já estão ouvindo, né? E como invocarão em quem não creram? Mas agora nós já estamos falando. E essa palavra está indo para longe. E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Agora o Pai já está mandando, porque o Pai está enviando. E como pregarão se não for enviado? Porque o Pai chamou e agora já estão sendo enviados. E como está escrito, quão formosos são os pés daquele que anuncia o evangelho ou a boas novas da Shalom, né? Daquele, né, que trazem alegres novas e boas coisas para o povo. Mas nem todo tem obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz, aquele, né, amado, aquele chamado, aquele que tem a revelação. E aí diz, olha, ele diz, nem todo obedece ao evangelho, amado, tem até a obediência ao evangelho, essa boa nova. Obedecer essa voz de Yahweh, essa boa notícia, como ele diz. Mas nem todo, você está falando, não, outra hora eu falo contigo, vou perguntar ao meu pastor, olha, fulano não diz que é dessa maneira, não. Ó, fulano está dizendo que é de outra maneira, e tu vem com essa história. Aí eu já ouvi até isso, assim, esse pessoal parece que quer endoidar a gente. Esse pessoal, eu não sei o que ele quer fazer, quer me tirar da fé. Quer me tirar da fé. E mesmo assim, né? Mas ali a gente está levando a palavra. Então, amado, a gente tem que estar atento. Aí, quando a gente ouvir e a gente pesquisar, verificar se é daquela maneira. Porque ele diz, nem todos obedecem ao evangelho. Pois que Isaías diz, quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço forte de Yahweh. Né? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra atentamente. Na Peshitta diz, e ouvir atentamente a palavra, na Peshitta diz. Aleluia, louvado seja Yahweh.
Então, Isaías diz ousadamente, fui achado pelos que não me buscavam. Está vendo como é que é? Essa manifestação de El é assim, ó. Ai, está ali aquele que não busca. Ai, eu estou aqui buscando. Não, eu só vai eu. Eu aqui que vou. Não, eu estou buscando. Mas aquele mesmo diz aqui, ó. Fui achado por aquele que nem me buscava. E é o que quando ele quer se manifestar, manifesta qualquer um. E é achado por aqueles que não buscavam. Fui manifesto ao povo porque por mim não perguntava. Não foi assim. Eu não perguntava. Eu estava crendo que era daquela forma, daquela maneira. Mas, aí ele diz assim, mas para Israel diz, todo dia estendi a minha mão ao povo rebelde e contradizente. Contradizer o que o pai diz. Um povo contradizente. Não obedecer a sua voz. Que é muito interessante, amado. Recebeu. Então, este povo, não devemos andar assim, estabelecendo a sua própria justiça. E assim, né? E assim a gente vemos um caso aqui de alta exaltação também em Lucas 18, aqui, ó, de um homem se exaltando a si mesmo e batendo no peito, Lucas aqui, deixa-me ver, 18, isso é aquele publicano, e é uma parábola isso, do publicano, né? Do fariseu com o publicano. E disse também esta parábola. A parábola é uma alegoria de uma história que tem uma finalidade assim, de nos apontar de algo que pode vir acontecer dessa maneira, para que a gente esteja atento. Ele diz assim, ó, e disse a uns que confiavam em si mesmo. Olha, amado, é muito importante. Hoje, quando o irmão Gilson Mar leu aquela parte que Shaul disse, que Shaul de Filipenses disse assim, que Shaul disse que eu não tenho alcançado, eu não alcancei, né? Não que eu tenha alcançado ainda, como ele fala em Filipenses, né, amado? O irmão Gilson leu isso, que Shaul diz, fala sobre isso, que ele diz assim, mas prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. E quando o irmão disse isso, o A falou para mim, Shaul não alcançou, mas Yalcha alcançou por ele. Ele não tinha alcançado, mas ele ainda ia ser revelado que Yalcha alcançou por ele. Não é eu tenho, eu no meio. É o Machia que fez, e através, quando ele deu o ruá, que vem essa revelação. Eu não acho que eu tenha alcançado, mas há um que alcançou por mim, Pai. Há um que tomou ali toda a minha iniquidade, toda a minha enfermidade, cravou ali no madeiro toda a cédula de dívida que era contrária em ordenança. Eu agora alcancei, estou, Pai, porque em Yalcha eu alcanço este lugares altos, em Yalcha eu vou alcançar tudo aquilo que tu determinasse, tudo aquilo que tu designasse para que assim eu estivesse. E assim, amado, e assim vai a palavra. Aí ele disse assim, deixa eu voltar aqui, né? Ele diz assim, aquele que se exaltava a si mesmo, confiava em si mesmo. Por isso que a gente vai dizer, não que eu tenha, mas que Yalcha fez por nós. Crendo que era, ele diz assim, e disse uma parábola aos que confiavam em si mesmo, crendo que era justo e desprezava os outros. Tá vendo? Por isso que assim, há uma arrogância quando é o meu eu. Ai, eu. Não podemos amar. Temos que tirar este eu. Há um sacrifício perfeito, único, que nos aperfeiçoou diante de algo. E assim foi, e assim será. E assim diz assim, 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. E o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira, ó Iau, graças te dou, que eu não sou como os demais homens. Ai, a gente tô aqui sempre reunido na live, tô aqui te buscando, tô isso, né? Não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano aqui, ó. Este aqui que tá do meu lado, ó, este aqui. Jejuo 2 vezes na semana, dou meu dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda
queria levantar, sabia que precisava, nessa humildade dele, que necessitava de algo, que precisava da sua benevolência, do seu perdão. E este, de pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus e batia no peito, dizendo: ó Yahweh, tem benevolência de mim, pecador. Aí, digo-vos, versículo 14, digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, amado, está aí aquela confiança, porque eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou coqueta. Você tem que olhar para o que Yahshua fez. Não que eu haja alcançado, mas Yahshua alcançou por mim. Como Shaul disse, não que eu haja alcançado, mas Yahshua alcançou por mim, por isso que prossigo ali para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E assim estarmos, ó Yahweh, agradando a Ti, confiando na Tua palavra, na Tua benevolência. Não fazer como aqueles fariseus que faziam. Ai, teus discípulos comem sem lavar as mãos, e nós comemos, e ali ele coava um mosquito e engolia um boi. Queria mostrar algo na aparência, querendo mostrar ali, não se submeteu a que Yahshua Mashiach veio trazer ali aquelas verdades, não queria aceitar, queria continuar daquela maneira. E esta maneira não agradou o Pai. Com tantos rituais, lavagem de mão, tanta coisa para se purificar, para aquilo outro. E não confiar no que Yahshua veio trazer. Porque há um caminho que Yahshua disse. E Yahshua dizia no passado, este é o caminho. Isaías 30, andai nele, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. E Yahshua diz que nesses últimos tempos, Yahweh falou para o seu filho Yahshua, dizendo, segui a carreira que vos está proposta. Hebreus 12. Deixando todo o embaraço do pecado, segui a carreira que está proposta, porque é uma carreira proposta para cada um correr de acordo com os planos traçados pelo Pai. E que nós possamos estar assim. E esperarmos, vou deixar só 2 versículos aqui, e esperarmos inteiramente, como diz aqui, ó. Mais uma vez, 1 Timóteo 4,8, eu vou deixar isso aqui, que eu acho muito interessante, sempre me chamou a atenção, 1 Timóteo 4,8, que diz assim, porque o exercício corporal para nada aproveita. Ah, amado, há tantas pessoas pagando isso, pagando aquilo, pagando um preço. Esse é o exercício corporal para nada aproveita. Mas a piedade, tudo é proveitosa. Essa compaixão, porque diz, e a piedade, e a compaixão, e a benevolência de Yahweh são de eternidade a eternidade. Salmo 103. Mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa, ele diz, a piedade de ti, na vida presente agora, ele vai se apiedar, ele vai te ajudar, ele vai estar contigo. E na que há de vir, te salvando, tirando desta terra. Então, o Yahweh faz assim, e isso aí, esta confiança de tu esperar nela, porque o que é que Pedro diz aqui? Este é o último versículo que eu vou deixar passar lá para outro, para não tomar, tenha muitas outras coisas aqui, mas não vai dar tempo, né? Aqui é 1 Pedro 1,13, que eu vou deixar aqui para os irmãos, que diz aqui, ó, 1 Pedro 1,13, que ele diz assim, ó, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, cingir esses lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, né? E esperar inteiramente na benevolência que se vos ofereceu, na revelação de Yahshua o Mashiach, como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes já havia, pela vossa ignorância. Agora, nós não podemos estar desta maneira, né? Porque lá, a unimos com Yahshua, somos um só com ele. Por isso que em Colossenses 1:28 diz, Yahshua em vós, a esperança, uns diz da glória de Yahweh, outros diz da grandeza de Yahweh. Então, é essa esperança que nós vamos ter, esperar
inteiramente na sua benevolência, que chamam graça, né? Esperar nisto que seremos alcançados, amado, e sabermos, amado, que já é tempo de despertarmos, né? Como a palavra diz, que a salvação agora ela está mais perto de nós do que o dia em que aceitamos, né? Então já chegou este tempo, louvado seja Iau dos exércitos, engrandecido seja o seu nome, louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Iau dos exércitos. Aleluia, aleluia, louvado seja Iau. Então, amado, gratidão. Só vou deixar só aqui, assim, isso que eu estava falando, aí, que se conta em Romanos 13, que eu falei. E digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada, o dia está próximo. Rejeitemos, pois, todas as obras das trevas e vestimos das armas da luz e andemos honestamente. Isso eu estou lendo Romanos 13, viu, amado? Agora estou no versículo 13. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonaria, nem em bebedice, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revestivos do Yahshua Mashiach, e não tenhais cuidado na carne, e nem nas suas concupiscências. Ó Yahweh, Todo-Poderoso, gratidão, ó Pai, gratidão por este momento, Pai, pelo teu mover, do teu ruar, pela tua palavra que tu nos deste nesta noite. Ó Yahweh, gratidão, Pai, gratidão por todas essas revelações que tu tem dado a nós. Ensina-nos a cada dia a andar conforme diz a tua palavra, na tua obediência, Pai. A guardar, como o salmista disse, guardei a tua palavra para não pecar contra ti. E que possamos andar, Pai, com mais diligência a cada dia. Porque a tua palavra diz, vê depois como ouvir, porque a qualquer que tem, se lhe há dado, e aquele que parece que tem, se lhe há tirado. Assim, ó Pai, devemos andar ali, Pai, atento. Desperta, Pai, desperta, como tua palavra diz, desperta, desperta, porque a noite já é passada e nos vestimos desta luz. Desperta, Pai, a cada um de nós, para estarmos à tua presença, conforme a tua vontade, porque tu cumprirá, como diz a tua palavra, o querer, o realizar em nossas vidas. Gratidão, Pai. Gratidão. Traz as nossas mentes cativas sempre, Pai, a obediência da tua palavra, da tua voz. Ó Yahweh, e manifesta o teu poder sobre aqueles irmãos que estão a necessitar. Ó Pai, conforme o que eles estão a passar, Pai, confirma com ele todas as tuas promessas, Pai, na vida. Não sei a necessidade deles, Pai, mas tu sabes. Tu sabes, Pai. Tu sabes o que é que ele precisa de ti. Confirma a tua boa palavra, como tu disseste, Pai, na vida de cada irmão que está aqui, Pai, a escutar. Pois eles têm esperado em ti. Eles têm, Pai, esperado na tua palavra, no cumprimento dela em sua vida. É como diz Salmo 119. E diz assim, lembra da tua palavra dada à tua serva, pela qual tu as tem feito ela esperar. Pois estamos esperando, Pai. Pai, estamos esperando o teu mover, o teu cuidado sobre nós, o teu agir. E assim seja no corpo do Mashiach, Pai. Conduzindo como mais que vencedores sobre todas as coisas. Pleitei suas guerras, Pai. Tome a frente dele, Pai. Livre eles de todo mal. Livre das pestes perniciosas, Pai. Livre de todo mal. Que mil cai ao seu lado, 10.000 à sua direita. Mas ele não seja atingido, porque tu o guarda no esconderijo do Altíssimo. E esse esconderijo é Yahshua. Ele é a proteção contra as tempestades, como dizem em Ishaiah, Pai. E assim seja, Pai, no corpo do Mashiach. E esteja com a próxima live, Pai. Não sei qual vai ser, mas tu sabes. Esteja falando na boca dos meus irmãos, Pai. E desde já eu te agradeço e entrego a ti, Pai,
esta live próxima, entrego a Ti tudo que foi feito, Pai, para o louvor e para a glória do Teu nome. Tudo seja dado a Ti, Pai, porque tudo é Teu. Tu nos desse, somos apenas um vaso, Pai, nas Tuas mãos. Louvado seja Yahweh, em nome de Yahshua Mashiach, assim seja, aleluia. Gratidão, amado, por todos. Uma boa noite, Shalom de Yahshua a todos. Aleluia.